Deus quis providenciar para a liturgia deste final de semana o trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Não poderia ser outro. Diante dos últimos acontecimentos, de domingo para cá, não poderia ser outro Evangelho. Foi providencial. Certamente muitos de nós sabemos o que aconteceu no último domingo aqui na cidade do Recife. Uma criança foi assassinada. Não tem outra palavra. Não existe outra palavra. E se nós tivéssemos no país justiça, aquele médico seria preso. Ele é assassino. E a igreja se levantou como se levanta sempre. E o que dói mais no coração é ver que alguns que se dizem católicos, e também muitos protestantes, se levantaram a favor do aborto, e teve alguém até que colocou que o médico era um herói, só se for o herói do demônio. São todos filhos das trevas, anjos do demônio, estão todos a serviço do demônio. Alguém fica olhando aquela cena, a mídia que está a serviço do capeta, distorcendo tudo, a mídia distorcendo tudo, porque é a favor do aborto, porque por trás existem grandes indústrias que querem patrocinar e legalizar o aborto no Brasil, porque dá muito dinheiro. Não é pouca coisa, é muita gente, muitas empresas. E nós assistimos durante esta semana um desmande e um levante dos filhos das trevas. E nós precisamos, como igreja, quem de fato é de Deus, católico, convertido, precisa se levantar como luz, para que a luz vença as trevas. É urgente, é gritante. Porque senão, se eu não me levanto como filho da luz, eu não tenho como responder o Evangelho de hoje. Eu não tenho como ser coerente diante do Evangelho de hoje. Por trás, meus queridos e amados irmãos e irmãs, porque senão a gente pode pegar um caso isolado e a gente se perde. Por trás existe um grupo, uma máfia muito grande. Aquela criança que estava grávida, é verdade, vítima de um pecado gravíssimo, e tem que ser preso e tem que pagar o seu tio, mas quiseram resolver um pecado cometendo um outro mais grave. A menina estava lá no silêncio há 5 meses, vinha sendo acompanhada. Todo mundo já sabia que aquela criança poderia nascer. Com mais 15 dias a criança seria tirada e ela sobreviveria. Num final de semana, de forma escondida, o grupo pró-aborto, que é grande no Brasil, as feministas, o grupo de empresas, a menina chegou no Recife num avião particular, num jatinho particular. Não veio de ônibus não, da Itapemirim não, e nem veio de linha não, foi num avião particular. Então a coisa
é organizada, estruturada para abortar aqui no Recife. A criança certamente foi sequestrada, sem chances, sem possibilidade, certamente de escolha. E todos nós sabemos como foi que aconteceu o aborto. Foi aplicado no coração da criança uma injeção que é até proibido para aplicar nos animais. É proibido. A criança morreu e no outro dia a criança foi colocada para fora, morta. Que poderia ter sido viva. A criança saiu morta, ela poderia ter saído viva. E aqueles que se colocaram em frente àquele hospital, muitos católicos, foram tidos e ditos pela imprensa que são fundamentalistas, fanáticos. Disseram que eles tinham gritado que a criança era assassina. Em nenhum momento. Hoje à tarde nós vamos ter o nosso encontro e o seminarista Arthur, que está aqui conosco, estava lá e ele vai poder partilhar direitinho como foi que aconteceu. A criança então foi assassinada. E qual é a postura da igreja? Qual deve ser a postura de um cristão diante de um assassinato? O que é que se espera da igreja? O que é que se espera de alguém que se diz cristão, convertido? Um posicionamento contrário à morte. Exatamente o que fez a igreja, o que fez Dom Fernando, o que eu fiz também aqui em Beberibe. Nas redes da arquidiocese, só não chamaram Dom Fernando de santo, mas o resto que eles podiam, uma falta de respeito, uma violência, uma agressividade, que a gente fica impressionado. E o pior, alguns que se dizem católicos. Quem é Jesus para ti? Porque esta pergunta ela tem que ser respondida. Quem é Jesus? Aqui na nossa paróquia a gente também teve um levante. Eu tive que colocar um áudiozinho lá, chamando a atenção no grupo e dizendo: se você não é cristão católico convertido, se você está a favor do aborto, então você deve imediatamente sair do grupo. E eu digo a vocês que estão aqui hoje, e a você que está em casa rezando conosco, se tem alguém aqui que é a favor do aborto, precisa urgentemente rever o seu lugar. O que é ser cristão? Pelo amor de Deus, me digam o que é ser cristão. Ser cristão é um prolongamento da ação de Jesus Cristo. Ser cristão é um prolongamento da ação de Jesus Cristo. E quando Jesus pergunta no Evangelho hoje: quem eu sou? Para você, quem eu sou? Não trata-se de uma resposta meramente intelectual. Não é uma resposta que passa por um conhecimento apenas intelectual. Passa necessariamente por uma reação, por uma experiência, por um encontro pessoal com Jesus Cristo. Venham ver. Onde moras? Venham ver.
Os passarinhos têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Venham ver, venham fazer a experiência. É relação, é experiência. Cristão, eu sou cristão, pelo amor de Deus, como disse eu Emilson, francamente, pelo amor de Deus, alguém abrir a boca dizer que é cristão e está nas redes Terra Sem Lei, a favor do aborto e ainda mais, xingando, maltratando a igreja e o nosso pastor que se levantou contra a morte, cristão, nunca foi, pode até ser. E como é então que eu respondo quem é Jesus? Como é que eu posso então dar uma resposta? Quem é Jesus? Eu sou cristão. Jesus é o Messias, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu Deus, é o meu tudo. E qual é a tua posição? Abortista. E quem é Jesus? Não cabe, não cabe, não tem como, não casa, não é compatível. E é interessante que o Evangelho e o próprio Jesus já tinha chamado a nossa atenção e alertado tantas vezes. Eu mando vocês como cordeiros em meio aos lobos. E aqui o Evangelho que a gente ouviu fala que a igreja, ela tem perseguição e tribulação. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave dos reinos dos céus. Então a palavra de Deus, ela deixa muito clara que o ser cristão, professar a fé, se dá em meio às dificuldades e tribulações. Mas o poder do demônio nunca, jamais prevalecerá sobre a igreja de Jesus Cristo. Eu queria que nós pudéssemos então, com muita coerência hoje, cada um de nós que estamos aqui, você que está em casa, diante desta palavra de Deus, que nós fôssemos coerentes. Se por acaso no teu coração tem o desejo mínimo, se em algum momento a tua boca já pronunciou palavras como a favor do aborto, da morte, que você possa agora se colocar diante de Deus e que possa fazer sua profissão de fé, pedir a Deus a tua conversão, pedir a Deus a nossa conversão, e que nós sejamos coerentes, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Mais do que nunca, em meio a tantos desafios, não tem lugar para quem está em cima do muro. Não tem. Eu não posso acender uma vela para Deus e outra para o cão, para o diabo. Eu não posso ser cristão e ser a favor do aborto, da morte. Não tem lugar para quem está em cima do muro. Ou nós somos, ou não somos. Não existe meio termo. Por isso eu rezo e peço
que diante desta palavra e diante desta pergunta que Jesus nos faz no dia de hoje, depois de uma semana tão cheia de tantas perturbações, que você possa com coerência responder: quem é Jesus para ti? E procura ver a tua vida, tuas escolhas, tuas atitudes, se de fato há uma coerência. Porque senão, como diz a primeira leitura que nós ouvimos do profeta Isaías, seremos demitidos, porque todos nós fomos colocados onde nós estamos com uma função, para que nós possamos com a nossa vida fazer com que a vida seja gerada e defendida. Aqui na primeira leitura, aquele funcionário incompetente e irresponsável, ele foi demitido. Se nós não formos coerentes, com certeza também seremos afastados, demitidos das coisas do alto, das coisas de Deus. Não tomaremos parte da herança definitiva. Que Deus nos ajude e nos abençoe, para que, na verdade, tudo seja de Deus, para Ele e com Ele, e nada fora. Que Deus nos ajude nesse caminho, aumente a nossa fé, que o Espírito Santo de Deus, Espírito de fortaleza, de sabedoria, de discernimento, seja uma constante na nossa vida, para que nós possamos dizer não com palavras, mas com a vida: Tu és, Senhor, o meu Salvador. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és o meu Deus. Que assim seja.